Hoje nós vamos louvar ao Senhor com o último capítulo, o penúltimo, não o último, penúltimo capítulo de Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ler juntos essa palavra em oração ao nosso Deus, aleluia, que está aqui conosco. Oh, glória a Deus. E o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Não existe nada que nós necessitamos que o Senhor não saiba primeiro, antes de nós. Antes de sentirmos que necessitávamos de alguma coisa, o Senhor já sabia que iríamos precisar. E o Senhor é sempre presente para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Crendo nisso, então, aleluia, invoquemos o nome do Senhor através dessa leitura e quando ela terminar, levemos a Ele nossas orações. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos,
que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Neste penúltimo capítulo de Apocalipse, nós vamos meditar nesse tema, repita depois de mim: fim das primeiras coisas. Esse tema, dentro do capítulo de número 21, vamos ver primeiro a localização do capítulo 21 em toda a estrutura que envolve o livro Apocalipse. Bom, Apocalipse tem 22 capítulos, e o título que nós damos a ele é um título tirado do versículo 17 do capítulo 22, quando o Espírito Santo e a noiva de Cristo, a igreja, clama a Jesus dizendo, diga, vem. Esse é o título Apocalipse, amém? O Apocalipse está na Bíblia para nós estarmos sempre motivados a orar. A nossa principal oração, o nosso principal clamor de cada dia é clamando pela vinda do Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós, filhos de Deus, não temos esperanças na terra. As pessoas que têm esperanças na terra,
elas têm esperanças vãs. Não esperamos no mundo, não esperamos nas coisas do mundo, não esperamos nos homens do mundo, não esperamos na política, não esperamos na economia, não esperamos na sociologia, não esperamos no progresso tecnológico, não esperamos, não temos esperança em nada neste mundo. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. O que nós estamos esperando, aguardando, apressando, antecipando e orando é pela volta do Senhor Jesus. Porque essas coisas que vivemos aqui nesse mundo são tão triviais que elas são chamadas apenas aqui nesse capítulo que nós lemos hoje, vamos ver, de só as primeiras coisas. Só as primeiras coisas, isso não é nada. O que vem depois é que será maravilhoso. Então nós clamamos, vem, e nos preparamos para a vinda do Senhor, como está exortado a nós no livro do profeta Amós: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Tem duas formas de se encontrar com Deus: em juízo e em justificação. As pessoas que serão condenadas se encontrarão com Deus em juízo. Os que vão para o céu se encontrarão com Deus em justificação. Não tem outra forma de se encontrar com Deus, e todos vão se encontrar, ou em justificação, ou em justo juízo de condenação. Jesus disse, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E é essa palavra que nós celebramos aqui em cada congregação, e anunciamos, e ensinamos, e insistimos, e nela permanecemos, em nome de Cristo Jesus. Não arredamos pé da palavra de Deus. Tem muita gente que às vezes, usadas por Satanás, querem nos levar a arredar o pé da palavra de Deus. Mas elas se levantam para cair. Nós não arredamos o pé da palavra. A palavra de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Verbo vivo, o Verbo de Deus, e é nele que nós permanecemos. Aleluia. Bom, o Apocalipse, ele está dividido numa introdução, num desenvolvimento e numa conclusão. A introdução, os 3 primeiros capítulos, o título é, diga, o que é? O que é representa a realidade atual da igreja no mundo. A realidade atual da igreja no mundo, representada pelas 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, 7 igrejas da Ásia Menor. A realidade da igreja no mundo é uma realidade quantitativa da seguinte forma: a maioria dos crentes de todas as gerações, não só da geração presente, a maioria dos crentes são crentes sem salvação. Sabia que tem crentes sem salvação? Ah, não, pastor, não sabia que tinha crentes sem salvação. Pois entenda e tome consciência, é a maioria dos crentes, incluindo pastores, são crentes sem salvação, porque a maioria dos crentes fazem parte do grande grupo dos muitos chamados. A minoria dos crentes
é a minoria de salvos, fazem parte dos poucos escolhidos. Palavra de Jesus em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E agora eu fiquei com medo, pastor. Será que eu sou chamado ou sou escolhido? Se você é chamado, bom inferno para você. Sim, é que vai ter alguma coisa boa lá. Os muitos chamados não vão para o céu. O céu é para os poucos escolhidos. Sim. Será que eu sou chamado ou sou escolhido? Jesus disse assim, o que é muito fácil saber: pelos seus frutos os conhecereis. Os muitos chamados não produzem o fruto do Espírito, eles produzem as obras da carne. Os poucos escolhidos são aqueles nos quais o fruto do Espírito aparece, porque o Espírito Santo produz neles o seu fruto, de Gálatas 5, 22, 23. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé, a mansidão e o domínio próprio. Os muitos chamados não têm isso, não produzem, porque os muitos chamados não santificam as suas vidas e nem se preocupam com santificação. Então, nos muitos chamados, quando o fruto começa a aparecer, a lagarta do pecado vem e destrói. E eles nunca se desenvolvem na vida espiritual, não desenvolvem sua salvação, não têm santificação, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Os poucos escolhidos são aqueles que perseveram todos os dias na sua santificação. Por isso, o fruto do Espírito neles se manifesta e eles estarão no céu com Cristo Jesus. O que mostra a realidade da igreja no mundo. A introdução do Apocalipse mostra a realidade da igreja no mundo. E o resumo dessa realidade é essa que eu estou falando para vocês. Aqui nós falamos realidade. A maioria dos crentes está condenada. Não são homens de Deus, nem mulheres de Deus, se passam por homens de Deus, mas não são, se passam por mulheres de Deus, mas não são. A minoria, os poucos escolhidos, esses são de Deus. Mas não são famosos, não conseguem fama, pelo contrário, são odiados, perseguidos, caluniados e mal vistos pelos muitos chamados. Os muitos chamados gostam de ver coisas aparentemente grandes, tá? Imensos pastores com ternos e gravata do primeiro mundo, operando prodígios e milagres, não importa as heresias que preguem, eles fazem sucesso e arrastam essas multidões de muitos chamados. Os poucos escolhidos são as ovelhas de Jesus. E Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Então tudo isso é para você medir a si mesmo, porque nós estamos muito acostumados a medir os outros. Meça a si mesmo e veja se é chamado ou se é escolhido. Cada um é responsável por si mesmo. A Bíblia diz,
cada um dará contas de si mesmo a Deus. Está pronto para essa prestação de contas? Ah, mas Deus já deu o perdão. Deus deu o perdão em Cristo Jesus. Mas você é fiel a Cristo ou rebelde a Cristo? Você é fiel à palavra ou é rebelde à palavra? Se alguém é rebelde contra a palavra de Deus, o que permanece sobre ele é a ira de Deus. João 3,36. Não fica só pensando no João 3,16. Leia até o 36 para entender direito as coisas. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna com Deus. É em obediência ao Senhor. Aleluia. Essa é a realidade do que é. Sempre será assim aqui na terra. Aqui na terra sempre será desse jeito. E qualquer igreja que quiser se esmerar, como nós fazemos aqui, ou tentamos fazer aqui de todo o coração, qualquer igreja que quiser se esmerar na profundidade da palavra, deixando de lado outras diversões religiosas, será sempre numericamente pequena, será sempre quantitativamente pequena. Hoje igreja só cresce numericamente se forem muitas e variadas as diversões religiosas que oferece para os seus membros. Porque a maioria são muito chamados que não suportam a palavra, que não têm prazer na palavra, que não gostam da palavra de Deus. E portanto para eles não tem salvação. E eu aqui não perco o meu tempo tentando divertir essa gente. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso demais para ser rejeitado. A maioria do Apocalipse vai do capítulo 4 até o capítulo 20, é o desenvolvimento, e o título diga, o que virá. O que virá aí pela frente para terminar a história da humanidade, para acabar o mundo, para o fim da história. Aí pela frente estão profetizados aqui 1007 anos. 1007 anos. Começando com 7 anos. 7 anos da grande tribulação. A maioria desse texto aí, do capítulo 4 até o capítulo 20, a maioria até o capítulo 19 vai falar da grande tribulação. O que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. E no capítulo 20, os 1000 anos que virão depois da grande tribulação, que é o milênio ou o reino milenar de Cristo, acerca do qual nós falamos domingo passado. Ok? E aí é o desenvolvimento do Apocalipse. Então, qual é o maior assunto do Apocalipse, mais em termos de quantidade de palavra? O maior assunto do Apocalipse, repita aí, grande tribulação. É sobre isso que o Apocalipse fala mais, tá? Tem mais capítulos sobre isso, sobre a grande tribulação, tá? Que geralmente vai ali, tem uma introduçãozinha nos capítulos 4 e 5, então, sobre a grande tribulação, você tem do capítulo 6 até o capítulo 19. Do capítulo 6 até o capítulo 19, tudo isso é sobre os 7 anos, o que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. Ok. Os últimos 2 capítulos é a conclusão. A conclusão do Apocalipse, capítulos 21 e 22, repita, o que está preparado. Já está tudo preparado, irmãos. Já está tudo pronto.
Tudo já está preparado no céu para receber os poucos escolhidos, os eleitos de Deus. E tudo já está preparado no lago de fogo e de enxofre para receber todos os demais ímpios, apóstatas, condenados. Já está preparado. Deus não está preparando mais nada, já está tudo pronto. Já está tudo preparado para receber seres humanos. Seres humanos foram criados para viver para sempre. Seres humanos têm princípio de existência. Esse princípio de existência se chama concepção. No momento em que o ser humano é concebido no ventre materno, Deus o chama à existência e ele existirá para sempre. Para sempre. Pelo resto da eternidade. Seja em estado de salvação ou em estado de condenação, e não existe nenhum outro estado intermediário. Então nós estamos hoje, na conclusão do Apocalipse, o que está preparado. Essa conclusão aí, esses 22 capítulos, eles estão divididos desse jeito aqui, ó. Tem um desenvolvimento que vai do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. E esse desenvolvimento se chama, diga, nova realidade. Isso, quando essa primeira realidade passar, virá uma nova realidade, ok? E o finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21, o título é, diga, Vem Jesus. Neste pedacinho aí, final da Bíblia e do Apocalipse, por 3 vezes Jesus diz, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis, certamente venho sem demora. Aleluia. Capítulo 22, nós veremos então no domingo que vem, pela graça do Senhor. Bom, o capítulo 21 está aqui na maior parte desse desenvolvimento da conclusão, chamado de nova realidade, ok? Esse texto todo aí, que toma todo o capítulo 21 e os primeiros 5 versículos do capítulo 22, está dividido da seguinte forma, tá? Ele tem uma introdução nos 2 primeiros versículos do capítulo 21, cujo título é, diga, Tudo Novo. Glória a Deus. Deus fará novas todas as coisas. Depois que todas essas coisas velhas, atuais passarem, Deus fará novas todas as coisas. Tudo novo, tá? E do 21, versículo 3, até o 22, versículo 5, nós temos aí, diga, 3 elementos. 3 elementos que nós vamos meditar neles, né? Eu vou só citá-los para vocês aqui nessa noite. O primeiro elemento, capítulo 21, do 3 ao 8, diga, tudo está feito. Tudo o que Deus planejou fazer na história da humanidade vai se completar no dia em que ele disser essa frase: tudo está feito. Aleluia. O segundo elemento que nós vamos ver hoje também, alguma coisa sobre ele, é o restante do capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 27, que é a apresentação do lugar aonde os filhos de Deus vão morar por toda a eternidade com Deus. Diga, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a mesma casa do Pai, que Jesus prometeu em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, para que depois que eu estiver lá, vocês estejam também comigo. E o terceiro elemento são os 5 primeiros versículos do capítulo 22, e o título é, diga, Água da Vida. Representa a plenitude da obra do Espírito Santo quando estivermos na glória. A plenitude da obra do Espírito Santo quando estivermos no céu. Agora, o Espírito Santo tem uma obra nas nossas vidas, mas uma obra truncada, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são contrários entre si. Lá no céu não terá mais essa luta, terá o pleno domínio do Espírito Santo de Deus. A carne terá sido derrotada para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O versículo que o Espírito Santo me conduziu a meditar com vocês foi o versículo 21. Desculpe, versículo 4 do capítulo 21, perdão. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Repitam vocês. Vamos rever um pouco o versículo, olha. Repita comigo. Lágrimas. Repita. De novo, vamos lá, siga o mestre. De novo, repita e diga: lágrimas, morte, luto, pranto, dor. Essas 5 coisas aí representam toda essa realidade da vida humana na terra. A realidade da vida humana na terra é uma realidade de lágrimas, de morte, de luto, de pranto, de dor. Essa é uma realidade destas primeiras coisas. Quando essas primeiras coisas passarem, tudo isso vai acabar. Lá na glória, não teremos mais lágrimas, não terá mais morte, não terá mais luto, não terá mais pranto, não terá mais dor, porque não haverá mais nenhum sofrimento. Durante essa primeira realidade que nós vivemos, nós convivemos com sofrimentos de todos os tipos que se dividem em 2, evitáveis e inevitáveis. Enfrentamos uma carga imensa de sofrimentos. E que Deus até usa em nosso favor, porque Romanos 8:28 está valendo. Deus faz com que todas as coisas, então também todos os sofrimentos, cooperem para o bem daqueles que o amam. E o bem que Deus opera na vida daqueles que o amam é a santificação. Glória a Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa. O nosso Deus, Ele é um Deus invisível. Invisibilidade é um dos atributos de Deus. Ele é o Deus invisível. Ele é um Deus incorpóreo. Deus não tem corpo. Jesus Cristo, Filho de Deus,
ao receber natureza humana na sua encarnação, ele passou a ter um corpo humano. Mas o Pai não tem corpo humano, e o Espírito Santo não tem corpo humano. E mesmo que Jesus tenha um corpo humano, na manifestação da sua natureza humana, a sua natureza divina transpõe, ultrapassa o seu corpo humano. No seu corpo humano, Jesus é como nós. Ele só pode estar em um lugar. Ele não é onipresente no seu corpo humano. Ele não é onipresente na sua natureza humana. Então, na sua natureza humana, no seu corpo humano, Jesus só pode estar em um lugar. E agora ele está já na Nova Jerusalém, assentado à direita do Pai. Então, como que ele está aqui? Como ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui na sua natureza divina, porque na sua natureza divina ele é onipresente, como o Pai e o Espírito Santo. O Pai está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, na sua onipresença. Então Deus não é um ser corpóreo, ele não tem corpo. Deus é invisível, Deus é incorpóreo, e será assim por toda a eternidade. Será assim também por toda a eternidade. Mas nós não, nós somos seres corpóreos, visíveis, embora tenhamos uma parte invisível. Nós temos uma parte invisível. A nossa alma é invisível. O nosso espírito é invisível. Mas o nosso corpo, que é o retentor da alma e do espírito, é visível. E como nós somos corpóreos hoje, seremos também corpóreos na eternidade. Os seres humanos passam um período em que a alma está fora do corpo. É o período da morte física. O corpo volta ao pó, se cumprindo a palavra de Deus. Tu és pó e ao pó retornarás. Amém? Ninguém gosta muito disso, né? Mas pode dizer para o seu irmão: tu és pó e ao pó retornarás. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus já começou essa vitória. E ele então já garantiu a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É a garantia de que nós também vamos ser ressuscitados. Na ressurreição, o corpo de todo ser humano será devolvido. Não importa se vai morar no céu, na Nova Jerusalém, ou no lago de fogo e de enxofre. São lugares, tá? A Nova Jerusalém, que Deus construiu no céu, e o lago de fogo e enxofre, são lugares físicos. Porque pessoas físicas, corpóreas, estarão ali. O nosso corpo, por ser um corpo físico, por ser um corpo material, ele tem que estar num lugar físico, num lugar material. Deus, como um ser espiritual, ele não precisa de nenhum lugar. Por isso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque nem os céus dos céus poderia contê-lo. Mas
Seres físicos, seres corpóreos, precisam de algum lugar para estar contidos, aonde eles devem estar. Por isso aqui precisamos de uma casa, de um lugar onde estar, porque nós somos seres corpóreos. Ok? Então, como seres corpóreos, Deus teve que preparar lugares igualmente físicos, materiais, onde esses seres poderão viver eternamente em posse do seu corpo físico material. Tanto os que vão para o céu, como os que vão para o lago de fogo e de enxofre. Acerca do lago de fogo e de enxofre, Deus não quis revelar aqui na Bíblia exatamente como isso vai ser. Mas acerca da Nova Jerusalém, esse capítulo 21 que nós lemos hoje, mostra, inclusive, as medidas da cidade. A cidade Nova Jerusalém, que Deus já preparou lá no céu, é uma cidade física, tá? Material, porque pessoas físicas, pessoas corpóreas, pessoas feitas de substância material, como nós, vão morar nessa cidade. Vai ter chão para a gente pisar, vai ter casa para a gente morar. Tá? Então Deus está preparando para nós um condomínio altamente fechado, chamado de Nova Jerusalém, que lhe dá o nome da cidade Nova Jerusalém. Nós lemos, por exemplo, aqui no versículo 16, dá uma olhadinha no versículo 16 da sua Bíblia, que a cidade é quadrangular, ou seja, ela é toda quadrada, ela tem 4 lados iguais, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios, estádio aqui não é estádio de futebol não, viu? Estádio aqui é uma medida romana, porque o Novo Testamento foi escrito na época em que o Império Romano dominava. Estádio é uma medida romana. 12.000 estádios representa, sabe o quê? 12.000 estádios de cada lado de um quadrado. De cada lado, 12.000 estádios, 12.000 estádios, 12.000 estádios, 12.000 estádios. Essa área desse quadrado é uma área de 266 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Esse é o tamanho da Nova Jerusalém. Esse é o tamanho da Nova Jerusalém. 266 milhões e 400 mil quilômetros, não é metros não, quilômetros quadrados. Comparando com o tamanho do planeta Terra, a área do planeta Terra é de 510 milhões e 100 mil metros quadrados. Portanto, a Nova Jerusalém é menor do que a Terra, tá? Mais que a metade, mais que o tamanho da metade, mais que o tamanho da metade da Terra. É como se a Nova Jerusalém fosse um planeta, comparado ao planeta Terra, um pouco mais da metade do planeta Terra. É um lugar físico, é um lugar material, um lugar preparado, aonde os eleitos de Deus viverão a eternidade com o Senhor. Toda cidade, por isso que eu falei um condomínio fechado, toda cidade é cercada por uma muralha. Versículo 17, mediu também a muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Côvados também é uma medida romana, do antigo Império Romano, e 144 côvados equivale a 64 metros de altura. 64 metros de altura é a
são as muralhas, os 4 muros que formam o quadrado da Nova Jerusalém. E em cada lado, 3 gigantescos portais, feitos cada um de uma só pérola. Cada lado dos três lados do quadrado, 3 portais de uma só pérola. Esse é o lugar que está preparado. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. E esse é o lugar que já está preparado. Aleluia, amados. O Senhor nos preparou uma casa. Sabe para quê? Para nós vivermos aqui na terra desse jeito que eu quero ler com vocês aqui na carta aos Hebreus. Abra agora um momentinho aí a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura a partir do versículo 13. Porque é pela fé que nós chegaremos na nossa casa. É pela fé que nós chegaremos na nossa pátria celestial. É pela fé que nós chegaremos na nossa cidade. Glória a Deus. A partir do versículo 13 de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, 13, começando do 13, está escrito assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você é filho de Deus? Então você é estrangeiro nessa terra. Então você é peregrino nessa terra. Se você é estrangeiro e peregrino, então você não é brasileiro mais. Você está no Brasil, mas você não é do Brasil. Você é daquela cidade que Deus preparou. Aqui no Brasil somos estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos. Por quê? Versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para seus filhos, para suas filhas. Essa é a nossa pátria celestial. Não temos pátria aqui na terra. A nossa pátria está no céu. Deixa eu falar um segredo para vocês, Deixa os homens da terra lutarem pelas pátrias da terra. Nós não precisamos lutar por nenhuma pátria dessa terra, porque a nossa pátria já está preparada para nós no céu. A nossa luta aqui não é por pátria. A nossa luta aqui é pela nossa santificação, que é a única coisa que nos prepara para chegar na nossa pátria. Para entrar na casa do Pai. Porque é muito séria essa palavra que nós lemos hoje em Apocalipse 21. E onde está escrito aqui, no versículo 8, veja agora Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E na Nova Jerusalém, versículo 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Se as pessoas do mundo hoje, de repente, ouvissem essa pregação, isso para eles é loucura. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas para nós, sabedoria de Deus em Cristo Jesus. É essa sabedoria de Deus que deve pautar a nossa vida na terra, para que possamos nos ver na glória, em Cristo Jesus.